Queridos, Jesus, uma lenda. Você acha que é uma lenda? Eu acredito que Jesus é uma verdade que vive e vive para mim, vive por você, vive por mim, vive por você, vive nos dias de hoje. Eu queria começar nossa mensagem de hoje falando de um filme que chama As Crônicas, ou de livros, né? As Crônicas de Nárnia. Ele relata ali a história de um leão que no final do filme o leão morre e passa-se não sei quanto tempo ali, mas o leão ele ressuscita e o leão ele salva o reino e devolve o reino, né, para aquelas pessoas. E nós vamos falar de alguém hoje que um dia ele veio em um outro reino, ele morreu por mim, ele morreu por você e ele devolveu algo que nós perderíamos. Ele devolveu para mim e para você a esperança de vida eterna. É sobre essa pessoa que nós vamos falar hoje. Não é uma lenda, é uma verdade absoluta. Tiago, verdadeiramente, como é que eu posso saber se os evangelhos eles são reais? Como é que eu posso saber se o conteúdo dos evangelhos é real, existe mesmo, de verdade isso existiu? Como é que é esses evangelhos, a história desse homem, a história de Jesus, verdadeiramente ele existiu, verdadeiramente isso é real? E eu quero te falar que sim, nós temos pelo menos 9 autores do Novo Testamento, né, que foram testemunhas oculares daquilo que aconteceu naqueles dias quando Jesus esteve na terra. Nós temos aí pelo menos 5.000 manuscritos que foram encontrados 25 anos após, os primeiros manuscritos foram encontrados 25 anos após os verdadeiros serem escritos. Então tudo a respeito desse Jesus que nós vamos ouvir hoje é real, ele verdadeiramente existiu. E estou aqui até na gravação, nós temos um historiador, mas quanto mais antigo foi esse manuscrito e mais peças encontrar desses manuscritos, significa que a validade, verdadeiramente ele é real, pode ser considerado um material que vai ter um valor de realidade maior. Então os evangelhos são reais. Os evangelhos são tão reais em relação ao seu conteúdo que as pessoas que escreveram, foi aquele episódio de Jesus carregando a cruz. Ele fala assim, fulano de tal estava carregando a cruz, e é mais ou menos a pessoa que escreve, talvez Lucas ali escreveu e relatou, era como se ele estivesse escrevendo e relatando, falando assim, olha, tá vendo, o Joãozinho é que estava carregando a cruz. Era como se ele soubesse, que os leitores que iam ler ele entendessem e conhecessem aquela história. Ele estava falando assim, olha, é verdade, o Joãozinho viu, foi o pai dele que ajudou, estava lá Rufo, estava lá não sei o que, pode perguntar para eles, é verdade, isso existe. Então em relação ao seu conteúdo, pode ter certeza que aquilo que foi escrito a respeito de Jesus é real. E nós temos um problema aqui, né? Agora começa-se talvez toda uma problemática. Por que Jesus ele precisou vir no mundo? E agora nós vamos pegar a história, nós vamos um pouquinho lá atrás nessa história. Por que Jesus precisou vir no mundo? Por causa da queda do homem, por causa do pecado. Então, começando a história, lá atrás, Adão e Eva, todos sabem dessa história. Adão e Eva no paraíso, Eva come a maçã, logo eles pecam, logo o pecado, eles são descortinados ali para eles a verdade, o bem e o mal. Então, na viração do dia, Deus vem para conversar com Adão e de repente Adão escondido. E aí Deus, Adão, cadê você, macho? Cadê você, homem? Adão fala para Deus assim, olha, eu ouvi a voz do Senhor, vi que o Senhor vinha e eu escondi, porque logo eu entendi que eu estava nu. E Deus fala assim, parafraseando, gente, daqui para frente. E Deus deve pensar, fala assim, como, macho? Você pecou, então, você comeu, você descobriu agora o bem e o mal. E aí começa toda essa história, o porquê que Jesus ele teve que vir na terra, porque o pecado ele entrou no mundo. E aí vamos para frente um pouquinho na história. Adão, Eva, e a história ela vai dar uma sequência, e nós vamos chegar Abraão, Isaac e Jacó. E a gente vai pegar o Jacó. Jacó teve vários filhos, 12 tribos. Eu quero falar de José. José, então, um dos filhos de Jacó. Ele os seus irmãos pegam ele, vende para o Egito naquele contexto.
e ali ele se torna governador do Egito, porque ele descobriu, ele revelou o sonho do faraó, que viriam 7 anos de grande fartura e 7 anos de grande pobreza. Então ele é colocado como governador daquele local do Egito, e aí grandes coisas aconteceram. O faraó fala assim, ó, traz sua família para cá, ele trouxe todo mundo para lá, passa-se um tempo, José morre, e agora um novo faraó naquele local, não conhece a história de José, fala assim, bom, quem são essas pessoas, quem é esse povo que está aqui misturado no meio do Egito? E aí o faraó, não conhecendo a história de José, a importância que José tinha tido para aquele momento, para aquele contexto histórico, ele resolve então colocar esses caras, todo esse povo judeu, como escravos ali, escravos no Egito. E agora esse povo, por um tempo, um período de 400 anos provavelmente, sendo escravo, eles começam a buscar a Deus, a orar a Deus e pedir que Deus olhasse para eles e trouxesse sobre a vida deles libertação. E aí Deus ouve atentamente, né, o pedido deles e traz verdadeiramente a libertação. Então Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés vem, todo mundo conhece a história das pragas, as pragas. Eu quero falar da última praga. A última praga, ela vem e é falado assim, olha, vai haver morte, todos os primogênitos do Egito eles vão morrer, mas agora, como eu quero guardar vocês, que é o meu povo, o que vocês vão fazer? Vocês vão matar um cordeiro ou um cabritinho, qualquer um dos dois, vocês vão pegar o sangue dele e vai passar nos umbrais da porta de vocês vão comer esse assado com ervas amargas e pão sem fermento, e aí vocês comem, fazem a ceia de vocês, se sobrar alguma coisa vocês jogam fora. Se você entender que é muita coisa, compartilha com os vizinhos, mas entendam, hoje será esse momento de comunhão que vocês terão, e eu vou passar, eu vou matar todos os primogênitos do Egito, mas aonde eu ver o sangue, vai ser uma aliança que eu estou fazendo com vocês, aonde eu ver esse sangue, na porta da casa de que eu ver esse sangue, eu não vou entrar e não vai haver morte. Então assim eles fazem, e no outro dia o faraó manda todo mundo embora, porque aconteceu uma matança muito grande ali. Então eles são livres, eles são libertos. E aí todo mundo sabe na história, todo mundo que assistiu talvez a Record, eles saem e aí chegam de frente para o mar, e ali Deus faz mais um milagre extraordinário, incrível, e aí tudo bem. Essa é a história, né? Essa história da libertação é a Páscoa, onde se comemora o livramento, onde se comemora a libertação do povo que estava cativo no Egito. Então nós temos um problema inicial. Por que Jesus veio no mundo? Porque o pecado entrou no mundo. Aí nós temos algo que é comemorado nesses dias, que é a Páscoa, que é o livramento, né? Os judeus comemoram a Páscoa como o livramento deles, desse cativeiro que eles estavam. Mas do problema inicial que nós tínhamos na nossa história, vamos acelerar um pouquinho essa história, e a história vai passar um período, e por um período nasce ou vem ao mundo um homem que precisava resolver um problema inicial. Moisés, ele estava no deserto com essas pessoas, por 40 anos eles rodaram no deserto. E aí vamos pensar o tanto que esse Moisés sofreu, o tanto de reclamação que tinha, e você conhece a história, e sabe o tanto de reclamação que aconteceu. E esse povo, um povo difícil, um povo complexo de lidar. E o pecado, infelizmente, ele não saiu do mundo porque eles foram libertos do Egito. Não, o pecado continuou, o problema inicial continuou, e Deus olhava para esse povo e falou assim, olha, já que vocês estão aqui, já que vocês não param de pecar, já que eu entendo que talvez vocês não consigam sair disso, vou dar 10 leis para vocês. Deus dá as 10 leis para eles, e ele faz uma aliança com esse povo, mas eu acredito que a aliança é muito complexa de realizar por mim e por você. São 10 leis complexas de se cumprir, e para aquele povo não foi diferente, muito complexo para eles se cumprir, não houve ninguém que pudesse cumprir. Então o problema ele continua, o problema inicial da nossa história ele continua, o pecado entrou no mundo e não tinha ninguém que fosse santo ou que fosse talvez tão imaculado que pudesse morrer por mim e por você, para que esse pecado fosse embora desse mundo, houver a salvação nesse mundo. E aí a gente continua com esse problema na nossa história.
Mas Deus olha para o mundo e fala assim: já sei, eu vou resolver o problema de vocês. E aí Deus, Ele está sentado ali e fala assim: Jesus, topa o desafio. Jesus fala assim: eu topo esse desafio. E aí Jesus, ele é enviado para resolver um problema que eu e você, nós não conseguimos resolver, com a minha força e com a sua força. E agora Jesus é enviado para resolver esse problema. Então foi por isso que Jesus veio ao mundo, para resolver um problema, o pecado que tinha entrado lá atrás com Adão e Eva. E Jesus, lá em João 1,29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só como é que é relatado Jesus no livro de João. E eu quero contar a história de Jesus para vocês, começando do encontro que Maria tem com Isabel. E ali os dois meninos se encontram, Jesus e João Batista. Eu acredito que eles trocaram uma ideia. Jesus deve falar para João Batista assim: João Batista, você vai na frente, porque a história diz que você tem que me anunciar. E João Batista falou assim: já é nós, eu vou apavorar esse povo, eu vou chamar eles de raça de víboras, eu vou falar para eles se converterem. Antes de você chegar aí, Jesus fala assim: é nós, vamos para cima, vamos apavorar esse povo aqui. João Batista vem primeiro, ele vem anunciando Jesus, e João Batista fala assim: olha, o que vem após mim, eu não sou digno de amarrar nem atar nem a sandália dele, de tão grande que é o homem que vem após mim. E aí no livro de João, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí começa a história. Jesus então, ele nasce, todo mundo acredita que Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas lá em João 1:3 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Muitos acreditam que Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas Jesus já existia antes de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. Então Jesus, ele não nasceu em Belém da Judéia, mas sim, ele nasceu como um homem em Belém da Judéia. E aí esse homem, Deus, que nasceu em Belém da Judéia, de menino ele se torna homem. E lá em João 1,14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou-se entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus, ele veio, ele toma para si a posição de homem, 100% homem, 100% Deus. Ele nasce e agora ele vai se tornando homem. E Jesus, ele teve uma vida perfeita e irrepreensível. Lá em 1 Pedro 2:22 diz assim: ele não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano. Então Jesus, ele vem, ele nasce, ele se torna homem, ele é irrepreensível, tem uma vida perfeita, e ele fez uma grande obra. Lá em Atos 10:38 diz assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus fez grandes obras aqui na terra. Essa é a história de um homem que veio para resolver um problema, cuja eu e você, nós não conseguimos. Essa é a história desse grande homem que fez grandes coisas, grandes feitos quando ele esteve aqui na terra. E aí esse homem, de menino, se torna homem, faz grandes coisas, tem um ministério incrível, mas ele tem um grande conflito. Chega a hora, lembra de quando ele estava com Deus? Deus fala assim: filho, eu tenho uma missão para você. E chega a hora dele verdadeiramente executar a missão que Deus tinha para ele. E aí agora é a questão do grande conflito. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. E agora o grande conflito chega um momento, Jesus encontra-se no Monte das Oliveiras, e ele faz uma oração para Deus. Ele fala assim: Deus,
se possível, afasta de mim esse cálice, mas em tudo seja feita a tua vontade. E ele continua ali orando, mas é um grande conflito. Talvez nesse momento eu e você, nós estamos diante de um grande conflito, nós estamos diante de grandes desafios, de grandes escolhas que nós temos que fazer. E aí talvez nós não escolhemos fazer a vontade de Deus, nós escolhemos fazer a nossa vontade. Mas a história do grande Salvador, ele escolheu fazer a vontade de Deus. Ele escolheu cumprir o desejo de Deus para ele. Ele escolheu cumprir a missão dele, a missão que Deus tinha para ele, até o fim. Diante desse grande conflito da história, imagina se Deus, ele dissesse um não. Ou Deus, na verdade, Jesus tinha orado e falado assim: então tá bom, meu filho, não precisa de morrer não. Talvez como eu e você, nós estaríamos nesse momento. Jesus, ele teve uma oração não respondida, talvez para que eu e você pudéssemos, para esse momento da história, termos as nossas orações respondidas. E a Bíblia fala assim que nós não temos as nossas orações respondidas porque nós não sabemos pedir. Quando nós pedimos mal para os nossos próprios benefícios. E a gente vai olhar essa oração de Jesus, e nós vamos entender que a oração de Jesus, ele ora e fala assim: olha, eu não quero ir, Deus, mas que a sua vontade seja feita. Muitas vezes eu e você, diante de grandes dilemas da vida, nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Nós não olhamos para a vontade de Deus, nem para aquilo que Deus pode fazer através da minha vida e da sua vida. Nós temos um coração fechado para aquilo que é a missão, aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes a nossa oração, ela é uma oração pequena diante do tamanho do acontecimento que eu e você fomos chamados para fazer na história. Talvez nós nos limitamos a fazer escolhas pequenas diante da história que Deus tem para mim e para você. E essa história que eu estou contando aqui é a história do Salvador, é a história do herói, do grande Salvador que eu e você temos. Então, ele faz a oração e ele fala assim: Deus, que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é feita. Jesus então vai resolver o meu problema e o seu problema. Tiago, não foi eu e você, não foi a gente que criou o problema. De certa forma não interessa quem criou esse problema. O que interessa hoje é que o problema foi criado lá atrás com Adão e Eva. E o problema, ele estava no mundo. Muitas vezes eu e você, nós estávamos vivendo nesse problema, nesse desafio. Nós estávamos vivendo em pecado, porque nós não havíamos conhecido o Salvador, o herói, aquilo ou aquele para que toda a história se converja. Talvez eu e você nós não havíamos conhecido, mas nós estamos tendo a oportunidade de conhecê-lo nesse momento, o nosso grande Salvador. E ali agora a resolução de todo o conflito, de toda a problemática, de toda a problemática da nossa história, ela foi resolvida na cruz. Jesus então, ele morre, mas não bastava só ele morrer. A história apontava que ele precisava ressuscitar. Em Atos 2:24 diz assim: ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E a grande questão da história é não que Jesus morreu, porque se ele tivesse apenas morrido, ele teria sido mais um. Mas a história fala que ele precisava ressuscitar. Sexta-feira foi o dia do sofrimento. Talvez eu e você estamos passando por uma sexta-feira de agonia, de aflição, de incerteza e insegurança nas nossas vidas. Talvez eu e você nesse momento da história nós estamos fazendo uma oração falando assim: Deus, afaste de mim esse cálice, eu não quero essas coisas que estão por vir. Talvez eu e você nós estamos correndo do projeto que Deus tem para nós, nós estamos correndo daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu não falo só pelo corona, eu falo em todas as situações das nossas vidas. Talvez nós estamos fazendo a oração errada. Talvez a oração para mim e para você, para esse momento da minha história, da sua história, seja: Deus, não que seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Sexta-feira, Jesus morre. Cumpre-se um pedaço
ou quase toda a história. Passam-se 3 dias, e aí sim, vem a resolução de toda a história, de todos os nossos problemas. E agora eu quero te chamar a sua atenção para esse ponto. Jesus ressuscita. A ressurreição de Jesus é a sua vitória sobre a morte. E eu quero ler para você 1 Coríntios 15, 54 a 57. Diz assim: quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a graça de Deus, ela nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a morte, ela é a separação minha e sua da conexão com Deus, que foi quebrada lá no Éden, Jesus vem, ele morre e agora ele vence a morte. O dia que eu e você acreditamos nisso, nós cremos nisso, eu e você agora podemos voltar para o paraíso. Nós não estamos mais presos nessa lei da terra. As leis que regem a minha vida e que regem a sua vida são as leis do céu, são as leis de Deus. Nós estamos limitados nesse corpo, nesse momento, mas ele fala assim: olha, vai chegar o momento que você também vai precisar passar por esse processo de morte. Mas o que eu quero dizer para você é que quando nós passarmos pelo processo da morte, ele já passou, ele já venceu. O dia que eu e você passarmos por esse processo de morte, será o nosso último inimigo, porque ele venceu, nós também podemos tomar posse e vencermos com ele. E aí aqui vai falar assim: olha, você vai se revestir de um corpo incorruptível, daquilo que é mortal, não vai ser mais mortal. O dia que eu e você passarmos por esse processo de morte, nós também vamos ressuscitar com ele. E nós teremos um corpo incorruptível, onde doença, praga, nada vai nos abalar. Imagina Jesus quando ele volta da ressurreição, que ele tem contato com os discípulos, ele passava pelas paredes, não tinha mais nada que o limitava. Essa é a esperança para mim e para você. Mas vivendo nesse mundo, ou talvez nesse momento limitado que nós estamos vivendo pelo nosso corpo físico, talvez a morte que eu e você estamos vivendo é a morte pelos nossos pecados, pelas transgressões da lei. Mas eu quero falar que onde havia o pecado, superabundou a graça de Deus na sua vida. Então aquilo que te prendia, não te prende mais. Se você tem Jesus, se você aceitou Jesus, se você entendeu a graça de Deus sobre a sua vida, já não faz mais sentido você viver uma vida limitada dentro do pecado, porque você tem uma liberdade, a plenitude para desfrutar com Jesus. A ressurreição é que produz fé na minha vida e na sua vida no Senhor Jesus. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa união com Ele. Foi porque Ele morreu e Ele ressuscitou. Essa ressurreição dele é a base da minha fé e da sua fé. A ressurreição de Jesus é a nossa base. E aí, o que aconteceu com ele ele foi exaltado. Lá em Filipenses 2, 9 a 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 a 11. Da mesma forma que ele foi exaltado, eu e você, quando nós passarmos por esse processo de morte, e agora eu vou falar de um processo de morte, muitas vezes você está aí ouvindo: Tiago, qual que é o processo que eu tenho que passar da morte? O processo hoje para você é muito simples, chama arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados, se volte para Jesus, tenha uma vida agora em plenitude com Jesus. Assim como a história de Jesus, surgem tantos desafios, vontades na nossa vida de desistir, etc.
Nossa vida acontece em tantas as coisas que faz a gente pensar em desistir. Mas assim como Jesus venceu todas as coisas, eu e você podemos vencer todas as coisas. Eu quero ler uma frase para você, tem marcado os meus dias. Não existe mais inimizade entre o homem e Deus. O quão gostoso é olhar e ver que por meio de Jesus, o pecado, a morte, não tem mais controle sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha só essa outra frase que diz assim, que liberdade seria nós entendermos hoje, num novo nível, que a fé cristã não é mais sobre uma pessoa má tornando-se boa, mas uma pessoa morta revivendo. Não basta apenas saber que Ele morreu por você, nós precisamos aceitar e crer naquilo que Ele fez na cruz. A nossa fé não é entendermos mais que uma pessoa má se tornou uma pessoa boa, mas é entendermos um processo maior nisso tudo. Deus ele te chama para uma vida de santidade. Chegou o momento de você viver uma vida de arrependimento, sem pecado de estimação. Tome posse da sua salvação para esses dias. Eu quero ler um diálogo aqui com você. Nas aldeias do norte da Índia, um missionário estava pregando. Ao encerrar, um cavalheiro muçulmano se aproximou e disse: você tem que admitir que nós muçulmanos temos uma coisa que vocês não têm, e é melhor do que qualquer coisa que vocês têm. O missionário sorriu e disse: eu ficaria muito contente de ouvir o que é que vocês têm. O muçulmano disse: você sabe que quando vamos a Meca, pelo menos encontramos um caixão, mas quando vocês cristãos vão a Jerusalém, que é a Meca de vocês, vocês não encontram nada além de um túmulo vazio. Mas o missionário apenas sorriu e disse: essa é a diferença. Muhammad está morto, Muhammad está num caixão, e os falsos sistemas de religião e filosofia estão em seus caixões. Mas Jesus Cristo, cujo reino inclui todas as nações, tribos, línguas, não está aqui. Ele ressuscitou, e todo o poder no céu e na terra foi dado àquele que é a nossa esperança. Querido, eu não sei como é que está a sua vida nesses dias, nesse contexto, mas eu queria que você analisasse que nós começamos uma história. A nossa história ela tinha um grande problema, que é o pecado entrar no mundo. A nossa história, entra-se um herói nessa história, e esse herói, que é o nosso Salvador, ele, por um momento, ele entra num conflito. Ele veio para resolver um problema. Ele sabia o que ele iria resolver e o que ele iria enfrentar, mas ele entra em um grande conflito. E a oração dele é: Pai, se possível afaste de mim esse cálice, mas não que a minha vontade seja feita, mas que a sua vontade seja feita. E naquele momento da história, ele entende o propósito dele, e ele aceita, assume, ele morre, ele cumpre, ele ressuscita, e ele se torna o nosso Salvador, e verdadeiramente ele continua sendo o herói da nossa história. Para esse momento, talvez você precise ser o herói da sua história, você precisa tomar as rédeas daquilo que está acontecendo na sua vida. Isso nós estamos falando de um pecado que entrou no mundo, e a resolução nisso tudo se resolve em Jesus, se resolve na ressurreição de Jesus. Eu e você não precisamos mais ser escravos do medo, nós não precisamos mais ser escravos de pecados de estimação, de pecados que todos os dias nós alimentamos ele. Não, você e eu podemos ter uma vida livre, uma vida para o qual ele veio e ele nos libertou. Ele venceu talvez o pior de todos os nossos inimigos, que foi a morte. Ele venceu a morte para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E essa vida que nós podemos ter e desfrutar dela em abundância começa aqui. E o que eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei qual é o desafio que você está vivendo, qual é o pecado de estimação que você está cuidando dele nesses dias, mas eu quero falar para você que esse é um chamado de Deus para a sua vida por esses dias. Larga fora, joga fora, lança fora tudo isso, lança isso em Jesus. Lança tudo isso em Jesus, porque Ele se fez toda a desgraceira do mundo para que eu e você pudéssemos desfrutar da graça dEle, do amor dEle, da abundante graça dEle. Então eu não sei qual é o problema, qual é o desafio,
aquilo que você está envolvido, qual é a grande decisão que você precisa tomar. Mas saiba de uma coisa, tome a decisão que vai levar você não apenas a resumir a sua história nesse mundo, tome a decisão que se resume na história que está por vir. A decisão da sua vida, ela precisa entender que tem um algo a mais, não se resume nessa história, se resume numa história que está por vir. Não tome as melhores decisões da sua vida ou as maiores decisões que você precisa tomar pensando que o planeta, que o mundo vai acabar agora. Se acabar, acabou. Mas o que você tem que pensar é, acabou agora, e o depois? Então a minha decisão e a sua decisão não tem que ser pensando que o mundo vai acabar agora, mas tem que ser pensando que nós seremos seres para a eternidade. Nós seremos revestidos de um corpo incorruptível. Tudo aquilo que nós estamos fazendo agora, a cooperação que nós estamos tendo agora com o reino de Deus, ela vai ser revertida em uma coroa lá na eternidade para nós. O centro da mensagem hoje, se você não entendeu nada, entenda que Jesus, ele nasceu, cresceu e ele morreu por você. Não se limite nessa vidinha medíocre que você está levando. Acredite em Jesus. Você pode ter uma vida 100% restaurada, transformada e sair desse momento complexo que talvez você esteja vivendo, coberto e amarrado pelo pecado. Eu queria que você na sua casa fechasse seus olhos. Quero orar por você. Você que está, talvez não assistir esse vídeo no momento agora, mas talvez vai visualizar, está visualizando em outro momento. Eu quero orar com você também. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos. Eu quero fazer uma oração final com você. Pai, obrigado, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento. Obrigado pelo momento que nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Pai, obrigado, porque um dia o Senhor resolveu ser o herói dessa história. O Senhor resolveu, Pai, morrer por nós, salvar as nossas vidas. Nós somos gratos a tudo aquilo que o Senhor fez na cruz. Existe uma gratidão, Pai, nos nossos corações. E eu oro, Pai, para que a minha vida e para que a vida dos meus irmãos nós possamos ser guiados, não pelos prazeres deste mundo, pelas coisas deste mundo, mas que nós possamos ser guiados, assim como na oração de Jesus, por aquilo que ainda está por vir. Nós possamos ser guiados por uma grande história que o Senhor está escrevendo nas nossas vidas e a partir das nossas vidas. Pai, todos que estão envolvidos em pecados de estimação, eles possam ter forças no Senhor para largar os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos e começar a servir o Senhor como verdadeiro discípulo do Senhor. Pai, que a força do pecado, Pai, ela foi desestabilizada, perdida toda a sua força lá na cruz. Jesus ressuscitou, dando para nós vida e abundância. Que tudo aquilo, Pai, que tem limitado, travado a minha vida e a vida dos meus irmãos, possa cair por terra, diante da autoridade que o Senhor nos concedeu lá na cruz. Pai, guarda as nossas casas, guarda a nossa família, guarda as nossas vidas nesses dias de angústia, de indecisão. Que o sangue do Senhor, que protegeu, que protege as nossas vidas, nunca se afaste de nós. Que essa graça nunca se afaste de nós. Que o sangue do Senhor esteja, Pai, em cada lar, cada casa que está aí ouvindo e sendo representado. Que a graça do Senhor venha sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Queridos, compartilhe esse vídeo, pega o aviãozinho aí, dá um joinha depois lá, curte, mas compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Um forte abraço, tenha uma boa noite.